Olá, amigos que acompanham o nosso programa Voltando às Origens. Estamos de volta com mais uma gravação deste programa inédito com o seu Epitácio Lourenço Lopes, um cara que tem muita história para contar, colonizador da comunidade de São José, São Bernardino, que vai ter histórias maravilhosas. Acompanhe, serão 2 capítulos de muitas novidades e muitas histórias. Estamos aqui com o seu Epitácio Lopes e também com o nosso vice-prefeito Jair Xavier. Jair Xavier, umas palavras para o nosso público. Olá, você que nos acompanha todas as terças-feiras, então, esse programa idealizado pela nossa gestão, né, prefeito? Que eu sempre faço questão de frisar, para resgatar a história um pouco, contando os pioneiros desse município de São Bernardino, que próximo aí está fazendo 28 anos de emancipação. E hoje, grande prazer, alegria de estar aqui, perto dessa pessoa que foi meu vizinho, inclusive, aí na comunidade de São José. Eu nasci e me criei na comunidade de Campo do Bugio. E eu tenho certeza absoluta que a gente se conhece aí, a minha família, a família dele, há muitos anos. Mas quem vai contar a história é seu Epitácio. Isso aí, seu Epitácio. Então o senhor está com a palavra. Diga para nosso público que está nos assistindo que dia que o senhor nasceu, em qual cidade, o senhor é natural de qual estado. Então vamos começar lá atrás, lá na sua infância. Então está com a palavra, seu Epitácio, e fale para o nosso público que é fã deste programa. Obrigado. Eu nasci em 1941, em Campo Herê, estudei em Campo Herê também. Aí vim para São José, nós tínhamos umas terras ali, trabalhava como safrista, safra de porco. Aí depois começou a entrar o pessoal ali, virou colônia aí. Só interrompendo, que época o senhor veio para São José, então, Campo Herê, que virou safrista? Então? 62 eu já estava em São José. Que virou safrista? É. E antes disso, senhor Epitácio, então, 20 anos de idade o senhor tinha. Esses 20 anos de idade o senhor residiu sempre em Campo Herê? Sempre em Campo Herê. Nós tínhamos terra aqui no São José e nós vinha de Campo Herê plantar e levar o produto para Campo Herê. Certo. E os seus pais todos trabalhavam na agricultura, então, lá em Campo Herê? Meu pai era cartorário, né? Teu pai já era cartorário? Meu pai era cartorário. Meu pai veio do Rio Grande ainda solteiro, né? O nome do teu pai, então, para nós deixarmos registrado o nome? Meu pai era Francisco Lopes Filho. Certo. E a mãe? Popular Chico Brito, né? Chico Brito, certo. E a mãe se chamava? A mãe era Mantina Andrade Mendes, né? Então ele foi o primeiro cartorário da cidade de Campo Herê? Cartorário. Pertencia da Chapecó. Campo Herê era o 4º distrito de Chapecó. Certo. Então ele era cartorário e vocês trabalhavam na agricultura. Certo. Aí depois, então, o senhor migrou para São José, com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade nós já morávamos em Campo Herê. Eu e meu irmão morávamos aqui no São José, eu e meu irmão, nos ranchos, né? Nos paiol, como nós dizíamos, mas a nossa ainda era Campo Herê, né? São Bernardino e São José pertencia ao município mãe hoje, que é Campo Herê, né? E aí eu ajudei, na verdade, a emancipar Campo Herê também, né? Eu já era eleitor na época. Certo, mas vamos voltar lá naquela época. Então o senhor, quando veio para São José, no caso, já estava casado? Não, solteiro. Não, solteiro ainda. Solteiro aí, eu e meu irmão. Em acampamento? Acampamento. Paiol, nós chamávamos de paiol, né? Paiol. E aí foram produzindo, plantando, cultivando? Cultivando, produzindo feijão, milho, né? Que era base na época, né? Era feijão, milho e porco, né? Era o que dava dinheiro na época, era porco e feijão e milho. E esses porcos, depois que o senhor engordava, vendia ele? Vendia. Tinha os compradores que vinham, né? Existia um frigorífico em Pato Branco. Eu tenho foto lá, esqueci de trazer para mostrar, de repente. Foto da tropa que nós levávamos. Nós não, digo meus pais e os outros safristas levavam para Pato Branco caminhando a pé. Pegava o divisor ali
Vitorino e saía em Pato Branco, a tropa caminhando. Caminhando. Então era assim, que unia por cada em Campo Herê, e os compradores, e daí tocavam a pé, né? Para Pato Branco, porco. E sempre tinha o cara que liderava a tropa, Sempre. com grão de milho, Isso, cavalinho, madrinheiro, nós chamávamos. madrinheiro. Ele tocava os cavalos no rancho, né? Para onde pousava tinha que ter comida e essas coisas. E o piquete fechado para fechar os porcos. Os porcos não tinha piquete, tinha que pousar acordado, vigiando onde pousava, né? Ah, sempre tinha que ter o pessoal O cuidando. pessoal cuidando, não dormia. Mas ele perdia metade dos porcos na estrada ou não? Não, perdi. Aí eu tenho uma foto lá, que uma hora que vocês quiserem ver depois, né? Ah, nós vamos querer essa foto sim. Nós vamos incluir essas imagens junto com a Quando nossa chegava entrevista. em Pato Branco, às vezes tinha 10 tropas, 10 lotes, porque os mais pesados vão ficando para trás, né? Certo. E aí vão repartindo, tinha que ter bastante peão por causa disso. Repartia ali, para não extraviar o bichedo, né? Certo. Repartia um lote ali, mais à frente ele partia outro lote. Às vezes, quando chegou em Pato Branco, quando começou Pato Branco, era uma cidadezinha, bem, uma vilazinha, né? Vila. Uma rua lá está tampada, na foto que eu tenho lá, tampada com a tropa de porco e a piorada ali, né? Chegando em Pato Branco. Porque Pato Branco, na época, quando começou, não era Pato Branco. Tinha a Vila Velha, que era Clevelândia, e Pato Branco se chamava Vila Nova. Vila Nova, então era o nome de Pato Branco. Começo. Assim como São Lourenço do Oeste não era São Lourenço, era Bracatinga. 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 Olha só. Essa eu não sabia também. Depois é que mudaram o nome, mudaram o nome. Porque tinha o São Lourenço Velho, que nós chamávamos São Lourenço, era lá no Jupiá. Lá era o São Lourenço. Certo. Lourenço Velho. O velho. Aí mudaram para cá. De Bracatinga mudou o nome para São Lourenço do Oeste. São Lourenço do Oeste. Olha só. Aí porque tinha outro de São Lourenço lá, não sei para onde tinha outro de São Lourenço, então eles tinham que Diferenciar. diferenciar o nome. São Lourenço do Oeste, E o outro? tinha o São Lourenço lá, não sei onde. Aham. E São Lourenço do Oeste, então ficou São Lourenço. Olha só. Então essa era uma atividade econômica, o suíno, que trazia renda financeira para as famílias, certo? E aí depois que o senhor se colocou em acampamentos aqui em São José, o senhor e o seu irmão, como é que era o nome do seu irmão que trabalhava junto? Altevir. Altevir. Chamava de Vivi. Oh, parecido com Dalvir. Tem minha sobrinha, meu sobrinho também me chamam de Vivir, porque meu nome é bem complicado, Dalvir, né? Então tem tudo isso aí. Vamos lá então, seu Epitácio. Aí nós levávamos o produto, só para. Sim, né? vamos concluir. Não existia estrada, né? Era um carreiro, subia ali, saía no Bugio, atravessava tudo aqueles campos que era só samambaia na época, né? Samambaia e banhado, atravessava, saía no Faxinal, Campo Herê. Carreiro. Pelo Bugio, subia no Bugio, É. atravessava, ia lá no Faxinal, No Faxinal. para daí vir a Campo Herê. Isso. Não tinha essa estrada que tem hoje. Não, Então. não. E era carreiro, né? Aham. Mais tarde aí já nós tínhamos carroça de burro, né? Nós tínhamos a carroça estar em cima do morro, até lá nós levávamos para o cargueiro e daí dali pegávamos a carroça e ia para o cargueiro. Certo. Era assim. Então depois que o senhor se colocou em São José, nos acampamentos nunca mais saiu de São José. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Contando essa história dali para frente, então, o senhor casou então, quando, em que época, que daí nasceram os filhos? Que época foi isso aí? Eu casei em 1964, né? 1964, 3 anos depois que estava em São José, então. 3 anos. O seu Epitácio é viúvo, né? Então a esposa do seu Epitácio já faleceu, faz anos, né? Então é bom a gente contar essa história porque tem os filhos também. O nome da falecida, como que é? Égide Lopes, né? Pastorello Lopes. Pastorello Lopes, isso aí. Então, tiveram quantos filhos com a dona Égide? 4 filhos. O mais velho é o Alaolho, o segundo é a Carmelita, o terceiro é o Gilmar, que trabalha com vocês na prefeitura. Isso. E o quarto trabalha comigo lá, está morando na terra que era minha, né? Certo. Está morando.
É isso, o Paulinho, né? Paulinho. Isso aí. Então tá, então 64 casou e o primeiro filho vem então em seguida? 65? Não, 66. 66. E aí todo mundo morando no mesmo rancho. Todo mundo morando junto, estudaram tudo dali de São José. Só a Laor que foi para Itapiranga se formar lá em técnico agrícola, né? Mas os outros todos se formaram aqui mesmo. Quando o senhor então veio em 61 para São José, já existia outros moradores naquela comunidade? Existiam uns moradores, mas não era morador proprietário, entendeu? Certo. Gente que acampava ali, acampava lá, né? Já, por exemplo, né, o avô dele aqui, falecido Tristão, foi um dos primeiros que comprou ali no Campo do Bugio, um dos primeiros que comprou no Campo do Bugio. Claro, depois veio os alemães aqui, quando o Charles entrou, começou a entrar os colonizadores alemães, né? Que, inclusive, os alemães é que me ensinaram a trabalhar com agricultura, porque nós sabíamos fazer safra de porco, fazer a roça, soltar os porcos na roça, só isso. E aprendi a trabalhar na agricultura, lavrar, plantar, colher, e mexer com leite, essas coisas. Foi com a origem alemã, que veio lá do Rio Grande. Inclusive, né, minha mulher é italiana e eu falo um pouco italiano. E eu entendo muito mais em alemão do que em italiano, porque eu me criei com dos alemães. Olha e só. eles me ensinaram a cultivar terra, criação, boi, temer, essas coisas, né? O que eu não entendia muito era de porco e de cavalo, nós só dava cavalo, né? Era isso que nós entendíamos. Muito meio de transporte, né? É, então nós não sabíamos fazer. Veja a importância, isso existe até hoje, essas técnicas de aprendizado, né? Hoje nós temos profissionais que se aperfeiçoam, depois eles vêm dar os cursos, tanto para as pessoas que trabalham em indústrias e também na agricultura, como produzir o leite hoje em dia, como produzir o gado. Então existem essas técnicas até hoje. Então, na época, o estado do Rio Grande, os colonizadores, eles já estavam mais avançados que o nosso povo aqui catarinense, oeste catarinense principalmente. Então eles já vinham com aquela técnica de plantio, chegaram aqui e ensinaram essas técnicas aos moradores que já aqui estavam. Muita gente aprendeu, não só os alemães, tinha os italianos também que vieram, só que é assim, os alemães, né, as colônias alemãs eram meio separadas dos italianos por causa da linguagem, né? Onde vinham os italianos formavam uma comunidade, onde vinham os alemães formavam outra, né? Mas toda a vida em harmonia. Eu nunca vi briga entre italianos e alemães por causa de nada, né? E a gente aprendeu com esses colonizadores, aprendeu muita coisa, porque eles mudaram muito. Porque Campo Herê, São Lourenço, nossa região aqui, existia uma lei estadual, que era criador. Então, como era uma lei criador, todo mundo criava os bichos soltos. Não tinha ali, ou lá é meu, lá é teu. O gado ia, e os cavalos e os porcos iam para onde quisesse. Certo. Não tinha como você proibir, porque era lei criador. O animal do vizinho podia estar em cima da tua propriedade. Exatamente. Para você plantar uma lavoura de qualquer coisa, ou você tinha que cercar, ou fazer num lugar bem distante das criações. Era assim que nós fazíamos, né? Certo. Depois nós íamos fazer lá na Costa Sargento, aqui no Cascudo, assim, por longe. Se escapasse um animal para não invadir a lavoura. E daí, se invadia, chamava-se dano. Aí tinha que arrumar avaliadores para avaliar o prejuízo e cobrar. Aí, mais tarde, veio a lei colônia. Certo. O governo lá, lei colônia, não tem mais criador. Aí o Paraná ficou para trás um pouco. Santa Catarina veio primeiro. Aí o Paraná ficou tranquilo lá, não, nós somos lei criador, nós estamos livres. Daqui a pouquinho o governo do Paraná também, lei colônia.
Lei Colônia. Aí todo mundo na xincha, né? Tá, essa lei Colônia implantou limites. 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 É Colônia. Olha a importância dessa conversa que nós estamos tendo agora, gente. Então existia uma lei, até anotei ali, lei criador, que era livre, que os animais podiam circular em qualquer lugar. Qualquer lugar, né? Só existia, por exemplo, então, o avaliador que olhava os danos, mas o animal era livre. Outra coisa, né, da criação,